Olá, criadores! Se você cria qualquer coisa, seja uma pintura, seja uma biju, uma boneca, um livro, uma história, então você vai entender perfeitamente o que eu vou falar aqui. Acredito que você já deve ter passado por aquele dia de bloqueio, mas não é só um bloqueio criativo do fazer artístico, não. Muitas vezes nós temos anotado diversos temas do que vamos fazer, diversas ideias, criativas até, mas porque a criatividade, eu não sei se ela pode ser reproduzida ou de repente é algo assim treinável. Eu acredito que o talento, sim. Para você encontrar um determinado talento para fazer algo, você tem que treinar, fazer. Mas será que a criatividade também é assim? Pois bem, muitas vezes nos sentimos naquele dia que nada flui. Embora, como eu disse, tenhamos diversas ideias até anotadas, muitas vezes nos sentimos que temos até muitas ideias, e isso às vezes atrapalha. A questão é, na hora de colocar em prática, os erros começam a aparecer, nada flui, e aí vem a questão. Será de verdade que o erro é um problema? O erro realmente é algo que deveria ser tão problemático nas nossas criações, no nosso fazer? Acredito que não, pois o erro é apenas um acontecimento, um evento, um pedaço do seu processo criativo. Eu, Dani, já faço arte há 7 anos, 8 anos. As pinturas em tela, de repente, 5 anos, mas as minhas bonecas, que eu comecei com a arte reborn e fui migrando para outros tipos de bonecas e criatividade no meu fazer artístico, usando massas e as mãos, quase que um artesanato, uma arte única minha, onde as minhas dolls, ó, tem muitos defeitos, sim, defeitos ao meu ver, sim. De uma forma geral, talvez muitas pessoas achem muito belo ou de repente digam, ah, para mim está perfeito, mas para outros não. E muitas vezes a gente passa por isso em qualquer atividade que façamos. E sim, comigo não é tão diferente assim. A gente vive numa era de idolatria ao perfeccionismo, seja ele no rosto, com a harmonização facial, né, que estamos vendo aí, ou mesmo com a IA. É, voltando ao perfeccionismo. Mas será que a arte, fazer arte, será que o processo artístico que nos leva a fazer uma arte ou um algo criativo com nossas próprias mãos requer isso, requer o perfeccionismo, requer o não errar, e isso eu vim percebendo com o tempo. Sim, fiz mentoria, refiz, me chateei, entrei no perfeccionismo de uma forma que me cansava, e aí percebi que eu não preciso fazer nada tão perfeito, que a questão está justamente aí. Aquilo que não é perfeito é único. E o que é perfeito passa a ser muito. É genérico. Exatamente. O genérico é o que todo mundo faz. Até a máquina faz algo genérico. O 3D, a IA. Mas você, com a sua imperfeição, com seus dedinhos, com as suas mãos, com a sua visão e o seu cérebro, que muitas vezes não faz as coisas como você imagina e fica chateada, e aí percebe que não é bem assim, é justamente aí onde você passa a ser único e aonde o erro é apenas um acontecimento do processo, em que naquele momento do erro acontecem muitas coisas boas, inclusive. Dali pode surgir uma arte no qual você não imaginava, de repente, imaginou um nariz mais afilado, ou um detalhe na massa, ou na pintura, uma pincelada que não foi justamente ali onde você queria, mas dali você já teve uma outra ideia, aquilo já te deixou com mais segurança, o erro te deixa com mais segurança porque alguém gostou daquele erro, quando vê sua obra, acha diferente, acha único, e assim você vai progredindo. Você vai tendo algo só seu, algo único, algo que realmente você vai aproveitando aqueles momentinhos, aqueles flashes e vai tirando dali muitas histórias para contar,
aprendizados vividos e sim, vai lá no finalzinho não se estressar tanto com estes pequeninos erros ou até grandes erros no qual te levou a um determinado lugar bem melhor, entende? É o processo todo que tem que ser visto, não só aquele pequeno erro ou aquele erro cometido ou aqueles muitos erros que você faz sempre. Mas não desiste, faz e refaz. E se você é muito perfeccionista e você tem que chegar em algum lugar mais sem muitos erros, você tem que refazer. Você faz todo o processo, comete erros e você volta e refaz. É assim que acontece comigo. Eu, muitas vezes, tenho que refazer muitas cabeças, a mesma cabeça várias vezes e lixar e chegar num processo onde que eu fiz essa cabeça até de resina. Sim, eu fiz essa cabeça em resina e depois eu tive que lixar muitas vezes a resina e agora é que eu tenho um protótipo no qual eu acho que está mais perfeito, sem tantos erros. E assim eu vou indo, progredindo com os meus erros e acertos. Então, não Entendeu? errar, pois bem, digo para você agora que o erro é imprescindível no processo. Errar é humano, já dizia, né, a velha frase aí, o velho ditado. Errar é humano e não algo de máquinas ou de um 3D. Então, quando eu faço uma boneca com as minhas próprias mãos, é claro que os erros vão ficar evidentes. Eu vou tentar corrigir esses erros ao longo do processo, sim, com muito tempo de trabalho, fazendo, refazendo, assim como as bijuterias. Aí você vai ver o processo um pouquinho, ó. Vou estar falando aí para vocês, narrando aqui o que eu penso e o que eu vivo no meu processo criativo, ó. Bom, e agora que esse aprendizado não fica restrito somente às esculturas de boneca, ele transbordou. Tudo que eu pensava e vinha colocando minha mão, eu vinha tentando desenvolver uma linha de bijuterias, de joias, parecida com as minhas bonecas, algo mais surrealista, algo que carregasse. Alguma coisa me dizia que tinha que carregar a mesma alma e profundidade das minhas obras. Mas o processo de montagem de acessórios artesanais é um exercício de pura paciência, sim. Observem aí. Quanto tempo eu gasto para dobrar apenas um arame? Sim, eu fico muito chateada quando não sai do jeito que eu queria. E aí eu fico, refico e tal. Aí volta, refaz e assim vai. São horas, muitas horas, além de mexer com as massas, com a criatividade da cerâmica plástica, da cerâmica fria e depois montar tudo. Então, isso é bem, às vezes, um treino de paciência. E além de tudo, ainda tenho que lidar com os erros, de não sair do jeito que eu imaginei, aquilo que eu queria fazer, eu não faço, um olho sai menor, o outro. Então foi aí que eu vi que é justamente aí o diferencial do artista que quer trabalhar com algo único, algo seu, exclusivo. Não precisa da perfeição, não precisa de não cometer erros, não precisa. O que precisa é deixar fluir e assim, no final do processo concluído, observar, né, a obra pronta. E como saber a hora de parar, né? Como saber a hora de parar? Exatamente aí. Muitas vezes a gente acha que não tá perfeito. Não tá perfeito, não é hora de parar, tem que continuar. E isso vai cansando, e você nunca chega no fim. E você não sabe, mas você escuta aquela voz, não tá bom, não tá bom. E você continua, persiste e vai. E chega uma hora que tem que parar. Tem que parar. E não tanto perfeito, claro, cometendo erros, mas tem que parar. Sempre vai ter algo a se melhorar, sim, em uma obra, um artesanato. E aí o ponto, a gente tem que conseguir, né, se aceitar e chegar nesse ponto que, pronto, é aqui que tá bom. E mesmo não chegando, continua. Só faz. Então, se essa reflexão fez sentido para você, você gostou, pensou e de alguma maneira isso casou aí direitinho no que você anda fazendo ou pensando, então me segue para mais reflexões, mais vídeos sobre esse e comenta aqui o que você tem feito, se você também encontra erros nas suas obras, nas suas artes e como você consegue lidar com isso.